Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. E, ao contrário do que nós temos feito assim, normalmente, como é hábito do programa, começar com a área empresarial, contabilidade, nós vamos antecipar o espaço do Dr. Gustavo Bernardi, porque tem um assunto muito sério que está acontecendo aí e que vocês precisam saber para tomar as providências, que é a questão do IPTU. Dr. Bernardi, obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço, Silvio. Aqueles que não pagaram no dia certo o IPTU, o vencimento do IPTU, estão agora inscritos na dívida ativa e sujeitos a protestos. Exatamente, Silvio. Como nós já falamos aqui no teu programa, o último dia 15 agora de março, todos os contribuintes que não fizeram o pagamento regular do IPTU do município de Porto Alegre foram inscritos na dívida ativa do município. Significa o quê? Você é um devedor agora de um tributo municipal. As tuas relações municipais, transações imobiliárias, a renovação de alvará, enfim, você passa a ter um problema por estar inscrito na dívida ativa municipal. Porém, há uma solução, Silvio. A Prefeitura de Porto Alegre estabeleceu um novo parcelamento. Então, a partir do dia 16, um dia depois do dia 15, as pessoas podem entrar no site da Prefeitura de Porto Alegre, lá no ícone IPTU POA, e fazer um novo parcelamento. Parcelamento esse em 10 vezes a partir do último dia útil de cada mês. Então, parcela em 10 vezes, primeiro vencimento agora no dia 31 de março. E assim você regulariza a sua dívida de IPTU. Importante dizer, Silvio, dívidas fiscais vencidas e inscritas em dívida ativa, tanto da União, quanto do município, quanto do Estado, são passíveis de protesto. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre vai começar a protestar os contribuintes que não efetuaram o pagamento do IPTU no prazo. Então, se você tem condições, não fez o parcelamento até o dia 8 de março, que foi o último dia do parcelamento, faça este novo parcelamento, agora, evidentemente, sem nenhum desconto no valor, você vai parcelar o valor cheio do IPTU e paga a partir do dia 31 de março em 10 parcelas mensais. Então, vai de março até dezembro, sempre vencendo no último dia útil de cada mês, Silvio. Essa medida, assim, digamos, feita pela Prefeitura, do ponto de vista de salvaguardar as suas receitas, ela é hoje do prefeito Mello ou já vinha tendo um comportamento em governos anteriores da cidade? Não, ela já é uma medida que vem vindo há algum tempo, né? O que ocorre é o seguinte, a inscrição em dívida ativa sempre ocorreu após o vencimento da possibilidade de pagamento ou parcelamento. Isso sempre ocorreu. O que acontece é que o fisco, tanto do município, quanto do Estado, quanto da União, passaram a poder protestar essa dívida ativa, né? Então, isso cria também um outro problema para o contribuinte. Ele passa a estar negativado nos órgãos de crédito, né? SPC, Serasa, etc. Ele recebe um protesto, né? O município manda para o cartório de protestos, o cartório de protestos lhe manda um aviso, lhe oportuniza pagar aquela dívida em uma parcela única. Se você não paga, você está protestado. Então, Porto Alegre acabou instituindo uma outra forma de parcelamento. Até então, você só podia parcelar o IPTU até o dia 8 de março. Né? E você parcelava então e vencia sempre a partir do dia 8. Agora não, agora se você perdeu o parcelamento do dia 8, que é a última data de você parcelar com descontos, você pode, você está inscrito em dívida ativa, ou seja, a prefeitura lhe inscreve em dívida ativa, mas você pode sair dessa dívida ativa fazendo um novo parcelamento, então até o dia 31 de março. Depois do dia 31 de março não parcela mais, né? Você, até o dia 31, vai lá, parcela novamente, parcela em 10 vezes e você sai da dívida ativa do município. Mas isso é uma medida que vem sendo ocorrida, que ocorre já há bastante tempo. O que é novidade, Silvio, é o protesto, né? Os protestos relativos às dívidas ativas do município é novidade, né? Começou no ano passado, no ano retrasado, e hoje é uma realidade. As pessoas realmente são protestadas. É verdade. Bom, agora parece que tem uma onda aí dizendo que até o cara que está enterrado, morto no cemitério, vai pagar IPTU. É verdade isso? Na verdade, o que está discutindo não é o IPTU, é se cabe um outro imposto, que é um imposto na transação, na venda dos túmulos. Das tumbas, né? Das tumbas. O que se discute isso aí, né? É um serviço ou não é um serviço, né? O cemitério presta um serviço de guardar ali o corpo do seu ente querido e tal. Agora se passou a cobrar um imposto sobre serviço
nesta atividade, que é a atividade de cemitério. Na verdade, quem deve isso é o operador do cemitério, né? Aquela instituição que administra o cemitério. Ele repassa para a família do Então, é o que vai começar a acontecer. Então, você vai começar a receber, ou vai subir ali a sua manutenção daquele túmulo, ou as pessoas que compram túmulo perpétuo vai ficar um pouco mais caro. O fato é que mexeu um pouco nesse mercado. O mercado de cemitério é um mercado imobiliário também, né? Fazer cemitérios é uma atividade imobiliária, né? O que não se entendia era que aquilo era um serviço e não uma compra e venda. Na verdade, se passou a entender que é também um serviço de manutenção daquele túmulo, daquela câmara mortuária. Bom, o setor da construção civil, né, é importante na economia brasileira e tal, e tem uma importância do ponto de vista de crescimento de produto, mas também de geração de renda e de emprego, nível de emprego que é muito significativo no segmento da construção civil. O ano passado, por exemplo, o setor da construção civil nacional cresceu quase 10%, quando o país cresceu menos de 5%. Então, aqui em Porto Alegre a gente se observa, né, doutor Gustavo Bernardi, o senhor é muito especializado nessa área imobiliária, em qualquer área da cidade, o crescimento de construções e tal. Eu passei ontem no 4º distrito e estou vendo lá que tem algumas mudanças já acontecendo. Agora, realmente, para quem chega em Porto Alegre, outro dia veio um amigo meu de São Paulo, veio via rodoviária, ele ficou horrorizado de ver aquela área, do jeito a depredação que está, assim, um cartão postal negativo da cidade. Existem agora movimentos e tal para recuperar o 4º distrito, como é também o caso do centro histórico. Como é que está isso? É verdade. O 4º distrito, no meu entender, ele vai ser absolutamente remodelado. Porque nós temos em Porto Alegre um escritório chamado Mais 4D, que é um escritório da municipalidade, todo ele imbuído em desenvolver o 4º distrito, né? Se tornou um ícone de Porto Alegre, o 4º distrito. Então, eu entendo que o 4º distrito, com a ajuda da iniciativa privada, ou seja, a municipalidade permitindo que a iniciativa privada venha e faça um investimento, né, ele vai se remodelar. O problema da entrada de Porto Alegre, que esse teu amigo viu ao chegar para a Freeway e olhando à esquerda ali em volta do Grêmio, tem a ver com o problema da arena do Grêmio. Todo aquele espaço ali era para ter sido remodelado. Todo aquele espaço ali era para ter sido realocado, né? Aquilo ali é uma invasão de muitos anos, né? Haja vista que nem a alça da ponte não conseguiu ser concluída ali, né? O que faltou ali foi força política, né? A empresa quebrou, entrou em recuperação judicial, não conseguiu levar adiante os acordos feitos com a municipalidade. Olha o problema que nós estamos tendo aqui no antigo Estádio Olímpico, né? O Estádio Olímpico fazia parte daquela solução ali e hoje está em vias de ser retomado pela municipalidade toda aquela área ali. Inclusive, onde é o Estádio Olímpico hoje, né, existe uma legislação especial para um aproveitamento de índice completamente diverso de como é nas outras áreas, né? Mas a empresa não consegue levar adiante aquilo, ela está em recuperação judicial. Então, o que me parece, Silvio, né, é que se a municipalidade estabelecer, como aqui em Porto Alegre está ocorrendo, né, estabelecer regimes construtivos para determinadas áreas, essas áreas vão se revitalizar. Porque o investidor privado, o incorporador, o camarada da construção civil, ele vai construir. Para você ter uma ideia, nós temos em Porto Alegre hoje alguns projetos ícones, né? Nós temos um projeto ali de uma construtora chamada UMA, ali na Carlos Gomes, cujo valor geral de vendas é 600 milhões, né? Nós temos o grande projeto imobiliário, ele gera muito recurso para a cidade, né? Não só na força de trabalho, no recolhimento de impostos, né? Os investimentos que são feitos. Por isso que a construção civil cresce e cresce muito, né? Porque cada projeto... Mexe com muitos segmentos da economia. Mexe com muitos segmentos. Área de fios, de cabos de cobre, Então, a construção civil... Fornecedores, né? Ela é uma locomotiva. Se você permitir criar o trilhozinho para ela ir, ela vai puxar o resto com ela, entendeu? Perfeito. Então tá. Bom, doutor Bernardo, alguma coisa mais que o senhor tenha... Na verdade, voltando um pouquinho no ponto do IPTU, uma coisa que as pessoas sempre nos perguntam, eu posso questionar o valor que a prefeitura atribui ao meu imóvel no IPTU? Pode, né? Hoje você tem um expediente que é fazer 3 outras avaliações idôneas e discutir o valor do teu imóvel quando é lançado o IPTU. Mas você tem prazos para isso, então você tem que respeitar os prazos, né?
Assim como aquele imposto que a gente paga quando a gente compra e vende um imóvel. Também é possível questionar o valor atribuído pelo Estado quando a gente compra e vende um imóvel, né? As pessoas nos perguntam muito isso porque acham que não é possível, né? Sim, há esta possibilidade, há um expediente administrativo muito rápido para você questionar esses valores. Perfeito. Doutor Gustavo Bernardo, obrigado pela sua presença aqui. Uma boa semana. Até semana que vem. Momento, Silvio. Olá, temos nós brasileiros um defeito de origem, alienação. Nutrimos devoção a falsos e vazios heróis na música, nas novelas, no esporte, na beleza e tantas outras áreas. Gente que em nada soma à sociedade, à parte dela ou ao país. Somos enganados, vilipendiados, humilhados e sequer mostramos contrariedade e indignação. Elegemos líderes abjetos e execráveis e sonhamos um dia ser uma nação de respeito, desenvolvida e justa. Não vai dar. Até os animais se negam ao comando de um estúpido e desqualificado líder. Mas nós escolhemos o da pior raça e nos refestelamos e brindamos sua completa e total imbecilidade. Assim não dá mesmo. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito do trabalho. As formas do aviso prévio. Sempre que um empregado é demitido sem justa causa ou pede demissão, precisa existir o aviso prévio. O prazo mínimo para cumprir este aviso é de 30 dias e ele pode ser cumprido de algumas formas. Normalmente, o prazo do aviso prévio é proporcional ao tempo em que o funcionário trabalhou na empresa. Ou seja, o primeiro ano do funcionário na empresa dá o direito a 30 dias de aviso prévio. Então, para cada ano a mais trabalhado, gera um aumento de 3 dias no tempo deste aviso, com um limite no máximo de 90 dias de indenização. Uma delas é o aviso prévio indenizado, que é quando a empresa decide encerrar as atividades do trabalhador imediatamente, sem cumprir o tempo a mais. Neste caso, o funcionário tem direito a receber uma indenização. Ainda, no caso desse aviso prévio indenizado, o trabalhador precisa ser informado de que não precisa retornar à empresa para cumprir os 30 dias de trabalho. Ele apenas recebe um valor como indenização, que precisa ser pago em 10 dias a partir da demissão. Já no caso do aviso prévio trabalhado, esse tipo de aviso pode ser uma boa escolha para o trabalhador, pois ele recebe mais um salário ao encerrar as atividades e ainda terá esses 30 dias para encontrar um novo emprego. Claro, também pode ser bom para a empresa, quando ela toma a decisão do desligamento. O aviso prévio trabalhado é aquele em que o trabalhador continua exercendo suas atividades profissionais normalmente na empresa, durante um período mínimo de 30 dias. Mas é importante que você saiba que a CLT coloca que o trabalhador deve ter o direito a uma redução na carga horária de trabalho, ou seja,
A lei coloca que o empregado escolher a ter uma redução de 2 horas diárias na sua jornada de trabalho ou manter a jornada normalmente e ter 7 dias consecutivos de folga durante o período do aviso prévio. Essa é uma maneira de permitir que o trabalhador possa ter tempo para procurar um novo emprego. Assim, receber a informação profissional qualificada pode evitar que o empregador venha a sofrer uma ação trabalhista, no qual tenha que arcar com pagamentos de valores muito maiores do que aqueles que ele pagaria caso tivesse agido corretamente desde o início. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Loni, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Como é que começou o ano? Como é que começou o ano? Bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes. Ótimo, muito bom, Silvio. Muitos planos esse ano, Muitos planos, muitas novidades para esse ano. Aliás, uma das novidades ela vai nos contar depois que ela fizeram o comentário aqui que ela veio fazer, que é um comentário que vai tratar sobre, e eu sempre falo isso aí, ó, uma empresa, ela precisa ter 2 profissionais básicos, além daqueles profissionais identificados com o objetivo principal da empresa, advogado e contador. O advogado para tratar das questões jurídicas que todas as empresas precisam, né? Até na área de contabilidade é preciso ter um advogado do direito tributário para que as coisas comecem e marchem de maneira tranquila para as empresas. Mas o contador é fundamental para uma empresa. Uma empresa que não tem uma contabilidade serinha, correta, ela está fadada ao insucesso. E ninguém quer que a empresa vá ao insucesso, porque a empresa precisa criar riqueza, oferecer empregos, pagar tributos, e isso acaba facilitando e ajudando o desenvolvimento e a consolidação da sociedade. Loni, me diz uma coisa, a importância do contador, tem muita gente que não tem essa visão, e quais são, digamos, Nelson, quais são os campos de atuação desse profissional? Tá, sim, Silvio. Então, eu vou começar aqui citando uma frase do consultor de empresas, William Deming, que diz assim: em Deus nós confiamos e para todas as outras situações tragam meus números. E isso mostra já bem a importância do contador, que sempre onde tem números, relatórios, apurações, demonstrações, previsões, ali está o contador. Então, é bem essa a importância do contador. E, então, assim, quais são onde ele mais atua? O contador, ele participa dos trabalhos desde a fase da criação do plano de negócio de uma empresa, né? Contribuindo já com o amadurecimento do conceito, contribuindo para o amadurecimento do conceito, indicando as atividades para incluir no CNPJ e principalmente elaborando então um planejamento tributário mais econômico dentro da lei. E também, além de auxiliar nas atividades burocráticas, o contador também ajuda os empreendedores na tomada de decisão. Isso ocorre porque esse profissional ele tem a capacidade para prestar consultorias para o desenvolvimento do negócio. E ainda que dentro das empresas, o que o contador pode fazer dentro das empresas? Ele é responsável, então, principalmente pelos departamentos aqui societários, contábil, fiscal, pessoal, financeiro, gerentes e controllers. E também temos os contadores que atuam dentro dos diversos órgãos públicos, universidades e ainda os auditores internos e externos, peritos e empresários. Isso são profissões, digamos assim, não só peculiares, mas exclusivas do contador. Sim, exatamente. Tem alguns que não são, por exemplo, ele pode atuar como gerente dentro de uma empresa e sendo que não é necessário, né? Mas ele atua também pelo seu amplo conhecimento, né? Perfeitamente. O curso de contabilidade, aliás, que é universitário, eu fiz economia, mas também teve um tempo que eu fazia contabilidade. E realmente, como tu falaste muito bem, Loni, a contabilidade te dá uma visão maior, mais ampla da empresa, não só a questão dos números, mas a questão de como se projetar o crescimento disso. E quando se fala em crescimento da empresa, tu fala em uma série de outras questões que também o contador tem esta habilidade profissional e essa sensibilidade para ajudar a empresa. Sim, exatamente. Então, aqui também, até a coletiva da imprensa mensal da Receita Federal, por exemplo, onde são apresentados os números de arrecadação de todas as receitas
receitas federais do país. Tudo isso chega até a Receita Federal através de declarações e todas sob a responsabilidade dos contadores. Então, aqui se vê como é amplo, né, esse leque, né, onde os contadores estão nos lugares, às vezes, onde você nem imagina, mas simplesmente onde tem números, né, ou seja, relatórios, apurações, demonstrações, previsões orçamentárias, né. E ele serve muito na empresa, com os contadores, como um consultor empresarial também, porque, na verdade, por a visão que ele tem ampla, né, dinâmica, complexa da vida empresarial, ele muitas vezes é utilizado nisso também, além da sua especificidade, né, ele tem essa visão. Exatamente, ele tem a capacidade, então, para prestar consultorias para o desenvolvimento e crescimento do negócio. Então, não tem realmente ninguém mais que tenha um conhecimento tão amplo, né, sobre todas as fases da empresa e todos os setores que envolve, né. Perfeito. Bom, sobre isso, é isso aí, né? Bom, sim. Mas tu tem uma notícia importante aí, porque nós sabemos, né, que o contador, a contabilidade, de modo geral, ela precisa ter representação política que defenda efetiva e realmente os interesses da categoria. Porque nós sabemos que tem muitas coisas que se atropelam aí na sociedade, no meio empresarial, principalmente na área pública, e que mereceriam um maior cuidado, né, em relação à preservação dessa questão do profissional de contabilidade, né, do contador. E temos eleições agora esse ano, né? Sim, exatamente, Silvio. Então, eu quero me dirigir aos colegas contadores e técnicos em contabilidade, que este ano nós teremos as eleições do CRC, e eu quero, então, informar aos colegas que com muita alegria e com muita satisfação que eu estou este ano coordenando um grupo para uma chapa das eleições. Então, já é um momento muito feliz para mim poder comunicar isso aos colegas aqui neste seu programa, Silvio. E por quê? Porque nós sabemos que o Conselho de Contabilidade que ele pode fazer mais e melhor. E que os contadores devem ter o reconhecimento que querem e que merecem, que é serem protagonistas e não apenas os coadjuvantes. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, os colegas, né, ou enviar sugestões, entre em contato através do meu Instagram, que é @LoniMaletsky, que depois vai estar aqui na tela, né? Lá você terá as informações do meu contato. E este será um espaço onde finalmente você, contador, onde finalmente nós vamos sentar e para conversarmos sobre os anseios, sobre os desejos, né, sobre as mudanças, né, que o profissional espera do conselho, e a gente vai sentar para conversar sobre isso. Cada um é importante, cada pessoa importa. Então, você pode entrar em contato comigo, que a gente vai agendar um horário com um grupo e nós vamos sentar e conversar. Poucos conselhos profissionais têm tanta importância quanto o de contabilidade. Eu digo por quê. Eu sou economista, meu conselho de economia... O economista, de modo geral, a profissão de economista é muito ligada ao setor público. Lá atrás, no gerenciamento do planejamento público, então exigia que uma profissão, e essa profissão foi escolhida o economista, que tem uma visão macroeconômica global, né? Então o economista tem essa característica, mas o contador, ele tem ele permeia muito toda a sociedade, do micro ao macro. Então, ele é importante. E por que é importante? Não é apenas você se registrar no conselho para exercer a profissão, que é necessário, é fundamental, é imprescindível, mas é necessário também um engajamento político, porque através desse engajamento político, né, Loni, é que vocês têm, assim, a possibilidade de ampliar o mercado de trabalho, preservar o mercado de trabalho que é exclusivo do contador e, de certa maneira, garantir a profissão. Então, é fundamental que haja esse engajamento. Por isso que é importante uma eleição do Conselho de Contabilidade, como vai acontecer agora em novembro. E é muitas vezes importante você mudar um pouco os ares, né? Quer dizer, colocar gente nova, com oxigênio novo e tal, para que as coisas andem melhor e de maneira mais qualitativa. Sim, exatamente, Silvio. O que nós mais ouvimos dos colegas contadores é que eles se sentem desamparados. Enfim, eles ficam com um problema entre as quatro paredes e se sentem desamparados. Então, a gente justamente vem para
para incluir os anseios da classe, né, nessa nossa chapa aqui. Perfeito. Loni, obrigado e sucesso nessa chapa aí, que conta com o nosso apoio, porque, na verdade, a gente quer que entidades como o Conselho Regional de Contabilidade tenha realmente a importância e desenvolva a importância que ele tem na comunidade, principalmente na defesa dos interesses específicos da categoria que ele representa. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada aos colegas também. Até a próxima, então. Até a próxima. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. As mudanças tecnológicas estão mudando nosso jeito de enxergar o mundo em todas as áreas, principalmente na economia. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, aqui, Fernando Freire, obrigado pela tua presença lá do escritório Pereira da Costa. Obrigado, meu amigo, tudo bem? Como é que a turma lá já está aquecendo, né? Sim. Já está bem aquecido, né? Janeiro, Sim. fevereiro, agora estamos em março. Isso aí, o pessoal já pegou, pegou o ritmo, o né? ritmo Normal, do ano, agora começou, né? É verdade. Bom, nós temos vários assuntos, naturalmente, que o escritório da Pereira da Costa nos traz aqui, hoje representados aqui pelo Fernando. Mas a questão do salário maternidade é uma coisa que hoje diz respeito a todos nós também, né? Sim, esse é um benefício muito importante, né? O salário maternidade, para quem está pensando em ter um filho ou até adotar, né? Uma criança, né? Então, eles tem 5 casos que são geradores do salário maternidade, né? Que são o nascimento do filho, né? A adoção, caso de aborto não criminoso, né, adoção e guarda judicial visando uma adoção futura. Então, esses 5 casos, eles geram o salário maternidade, né, Silvio? E ele é muito importante para que principalmente a mulher, né, possa se afastar do trabalho e que tenha a sua renda preservada para que cuide dessa criança, né? Então, o salário maternidade é um benefício muito importante para que essa criança nasça e se desenvolva com saúde, né? E para também que a mãe e o pai consigam dar toda a atenção que uma criança merece, né? Esse benefício, ele abrange todas as categorias dos segurados, né? Então, o empregado, o MEI, o facultativo, os segurados especiais, né? Os agricultores, por exemplo, e os pescadores também fazem jus a esse benefício do salário maternidade. Os requisitos para se ter o salário maternidade... O direito ao salário maternidade. É a qualidade de segurada, que a gente até já conversou sobre isso no programa. Uhum. A pessoa tá com qualidade segurada. Ou, por exemplo, o empregado, né, está trabalhando, né, o facultativo ou o MEI ou o contribuinte individual está contribuindo, então ele tem esse direito ao salário maternidade. Tem alguns outros requisitos para outras categorias, mas assim, o principal requisito é tu ter qualidade de segurado. O segurado empregado, ele tem que ter, evidentemente, a qualidade de segurado e ele não precisa ter carência. Então, basta ele estar empregado e seu empregador contribuindo, ele já faz jus ao benefício. Outro fato que também, ostentando a qualidade segurada, é a pessoa estar em benefício.
Então, se a pessoa tem qualquer tipo de benefício, auxílio-doença, é aposentado, ele tem direito também ao salário maternidade. O único benefício da Previdência Social que tu não teria direito é o auxílio-acidente, né? Evidentemente, claro, se tu não estiver contribuindo, né? Agora, já a categoria dos facultativos, dos contribuintes individuais e dos MEIs, eles, além de ter qualidade de segurado, eles têm que ter uma carência. Essa carência tem que ser de 10 meses para eles poderem solicitar o salário maternidade. O rural e o pescador também, né, que são segurados especiais, e, além de ter essa qualidade de segurado, eles têm que comprovar que 1 ano, 12 meses, eles têm que comprovar que eles estavam na questão de segurado como especial, né? O agricultor ou o pescador, eles também têm que ter esse requisito cumulativo dessa carência, digamos assim, de 12 meses. Então, tendo todos esses requisitos, a pessoa tem direito a esse salário maternidade, que vai geralmente, né, na questão, já entrando na questão do valor desse benefício, o valor do benefício para o empregado, que é a grande maioria, ele é geralmente ele é o último salário, valor do último salário bruto da pessoa. Já as outras categorias, elas são mais complexas o cálculo, assim, mas geralmente é feito uma média para saber esse valor desse salário, do salário maternidade, né? Para essa mãe, para ficar cuidando da criança, né? Perfeito. Mas ainda bem hoje que a Previdência Social hoje ela universalizou, né, os direitos, né, o atendimento, o amparo ao trabalhador. Né? Sim, sem dúvida. E também tu pensar, né, Silvio, tem a sociedade, assim, né? O momento mais importante é o nascimento de uma criança, né? Então, os esforços têm que estar juntos. Essa mãe se afasta, o pai também tem um afastamento um pouco menor, mas essa mãe se afasta, tem a sua renda preservada, né? Que geralmente é o último salário que ela recebeu e ainda consegue cuidar da criança para que se desenvolva. Já o prazo, Silvio, o prazo é bem importante, assim, de duração. Ele dura 4 meses, 120 dias, né? Essa mãe vai ter esse salário maternidade. Também na questão da adoção, também é 4 meses. Na questão também da guarda, né? Também da guarda também são 4 meses. Então, já o aborto não criminoso, que ele tem um prazo menor, né? Para a mãe se recuperar de 14 meses. Mas então, geralmente são os 4 meses, né? Então, para que essa mãe consiga, né, cuidar dessa criança e também, né, os gastos que também tem nesse nascimento ou nessa adoção, né? Então, esses 4 meses, essa mãe consegue, pelo menos, se afastar do trabalho e também cuidar da sua criança, né? Isso aí, exatamente. Bom, doutor Fernando, obrigado pela sua presença aqui. Qualquer coisa, eu acho que toda pessoa que está nesse caso precisa consultar alguém, né, que tenha a especialização nisso, porque vai diminuir caminhos, vai reduzir anseios, ansiedades e tal, sobretudo vai fazer com que você possa exigir da Previdência aquilo que é justo, que você mereça, tá? Sim. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima, amigo. Muito bem, eu estou recebendo aqui com muita honra, com muito orgulho, nossa querida Roxane Ponzi, especialista em trânsito. Roxane, está com saudade de ti, né? E eu de ti. A equipe toda, né? Porque, afinal de contas, eu sei que tu viaja para cá e para lá e tal. E, realmente, janeiro e fevereiro são meses que dispersam muitas pessoas também, né? Exatamente. Enfim, o trabalho, né, acaba sempre, às vezes, não fechando a agenda, mas que bom que dessa vez a gente conseguiu se encontrar. Verdade. Tomara que venha mais seguido aqui. Bom, Roxane, tem muitos problemas. A gente sabe que o trânsito é uma coisa assim, é um mundo à parte, tá? Complexo. Importante e definitivo. É importante que nós saibamos, tenhamos, né, a noção e esclarecimento sobre as leis de trânsito, como evitar a incidência em multas, como evitar fazer com que o fluxo de trânsito melhore cada vez mais dentro daquilo que é a estrutura toda das leis de trânsito, que são o ordenamento legal disso. Bom, mas existe a questão da clonagem de veículos. Isto é preocupante, né? Isso eu digo que é uma loteria ao contrário, né? Aquele que joga na loteria para ganhar um dinheirinho lá, né? Que às vezes acontece, é 1 em 1 milhão, né? Às vezes muito mais do que isso. No caso da clonagem é o inverso, você também acaba sendo sorteado, né? O seu veículo acaba sendo sorteado e isso é uma dor de cabeça imensa. E toda vez que eu venho aqui, Silvio, eu tento trazer
uma orientação, uma dica para aqueles telespectadores do programa, até para que eles saibam o que fazer quando eles estão com uma suspeita, né, de que o seu veículo tenha sido clonado. Então, o primeiro passo nisso tudo, né, se por acaso você recebe uma multa, porque geralmente é assim, né, a pessoa recebe uma multa em casa de um lugar que ela nunca esteve, às vezes de outro estado, né, e a partir dali ela começa a suspeitar que efetivamente a sua placa pode ter sido, né, clonada em outro veículo. E aí ela tem que procurar, a primeira coisa, procurar a delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência. Né? Nesse boletim de ocorrência ela vai levar todos os elementos que ela tiver, como por exemplo, a própria auto de infração. Às vezes são multas que têm fotografia, então fica mais fácil ainda. Né? Aqui nessas horas eu inclusive dou a dica, sempre é bom colocar um adesivo, alguma coisa que diferencie o seu carro, né, de outro carro do mesmo modelo, mesma cor, até para essas horas, né, quando a fotografia consegue identificar, aí tem um farolete diferente, alguma coisa assim, na fotografia é possível fazer essa diferenciação. Mas não basta só o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, sim, comunica a autoridade policial do fato, mas isso não resolve. O segundo passo é fazer com que o Detran do seu estado saiba que o seu veículo, né, não é o clone. E como que você faz isso? Você vai levar o seu veículo a um CRVA, né, um Centro de Registro de Veículos Automotores, e lá vai submeter o seu veículo a uma vistoria. Nessa vistoria, o vistoriador vai identificar ali todos os sinais, né, de identificação do veículo e vai, como se diz, dar um selo, né, dizendo o seu veículo é o verdadeiro. E a partir dali ele insere uma restrição administrativa. Então significa que qualquer veículo com aquelas características, com aquela placa, se passar por uma fiscalização, vai ser parado para identificar se é o verdadeiro ou se é o clone. Ah, isso é gostoso? Não, não é nem um pouco gostoso. Por quê? Porque muitas vezes você pode ser a pessoa que vai ser parada. Então, o segundo ponto, né, que eu digo é torcer para que esse veículo seja apreendido e aí já estanca, pelo menos, essa dor de cabeça. O problema se dá justamente com as multas, né? No momento que elas vão chegando, você não pode deixar elas, engavetar elas e achar que só com esses dois procedimentos isso estaria suficiente. Você vai precisar, sim, se insurgir contra ela e aí com esses documentos, boletim de ocorrência e a vistoria, dizendo que o seu veículo é original, você vai apresentar as defesas. Se esse volume de multas for muito grande, a minha orientação aí, procure um advogado da sua confiança e veja as medidas legais possíveis. Existe a possibilidade, inclusive, de pedir para se trocar a placa do veículo, né, quando o clone, né, for um infrator contumaz e aí estiver te dando muita dor de cabeça. Roxane, tu falasse aí na questão contumaz aí, né? Que mercados é hoje? São Paulo é o mercado maior de número de veículos, eu acho, São Paulo, né? É lá que acontece o maior número de clonagens ou proporcionalmente ao número de veículos existe em outro estado? O Rio Grande do Sul, por exemplo, qual é a posição que está? Existe essa estatística? Olha, Silvio, eu acredito até que exista, eu não tenho esses dados agora comigo, mas a clonagem ela não é uma prerrogativa dos grandes centros, não, tá? Existem pequenas cidades, pequenos municípios que também têm veículos que são alvo de clonagem. Durante algum tempo, a gente poderia chegar a uma conclusão meio que empírica, dá para se dizer, que alguns veículos que iam para o depósito, lá eles acabavam tendo as placas clonadas. Para quem clona, o interessante é que não se descubra, né? Para que o bandido, dá para se dizer, o criminoso, ele possa cometer crimes daqui a pouco com aquele veículo, né? Que já é alvo de um crime ali, né? Tem origem num crime, e que ninguém descubra, que ninguém aponte, que ninguém coloque alguma restrição, né? Porque isso dificulta o ato delituoso. Então, se pegava essas placas de veículos que estavam nos depósitos e fazia a respectiva clonagem. Mas acredito que sim, São Paulo, até por uma questão de número de veículos, talvez seja o centro que mais tenha situações de... Lá eles chamam de veículo dublê. Dublê, Dublê. Cada estado, né, tem a sua cultura própria, a sua linguagem, né? Exatamente. Roxane, outra coisa é o seguinte, tu falaste que para cometimento de crimes, que tipo de crimes, por exemplo, e que tipo de automóvel, de carros são mais clonados? Olha, geralmente carros que não tenham, não sejam tão diferentes, né? Geralmente o bandido não vai buscar um carro da cor amarela, né? Seja um Camaro lindo, maravilhoso, mas ele não vai pegar um carro que chame tanta atenção. Ele procura, sim, sempre veículos que tenham uma boa potência, obviamente, se precisar, né, do carro. Né, não, talvez, pelo menos para cometimento de crimes, sei lá, vai assaltar, vai roubar, vai sequestrar, né, enfim, todas aquelas coisas que acabam acontecendo com veículos clonados ou até furtados.
mas eu acredito que são os veículos mais comuns, os que são objeto branco, preto, branco, preto, prata, cinza, prata, né? De placas, inclusive, de própria locadora de veículos. Interessante isso. Na década de 70, eu comprei uma Brasília daquelas, né? Brasília com o Banco Recaro, os primeiros bancos Recaro que vinham no mercado, lá com o Laírson, na Gaúcha Car. E aí, quando eu estava comprando o carro, ele disse, olha, esse carro aqui é amarelo e tal, tu vai ter um salvaguarda. Eu disse, o que é isso? Esse carro é o menos roubado, porque ele é diferente do trânsito. Por exemplo, se tu quer localizar uma Brasília amarela e tal, tu de longe vê. Exatamente. E realmente roubavam muitos carros, sempre foi esse mercado, essa ladrões de automóvel sempre existiu. Mas o meu também nunca foi intocável. Muitas vezes roubavam do lado e não roubavam o meu. E também talvez daí seja, né, essa uma das razões, porque é um carro diferente, né? Essa questão do veículo diferente é uma coisa de gosto também de quem compra, né? Porque ao mesmo tempo que tu compra um veículo que é diferente dos outros, é mais difícil você encontrar um comprador, depois quando você quiser passar ele adiante, que também quer um carro diferente dos outros, né? Ou seja, é um ciclo vicioso, virtuoso, depende de como você olhar para o copo, né? Se o copo é meio cheio, meio vazio. Mas eu particularmente prefiro, eu entendo, né? O meu carro é completamente diferente dos demais, né? Ou seja, ele, como objeto de furto ou roubo, ele é, assim, a probabilidade é mínima, mas justamente porque ele é bem diferente. Então, assim, eu deixei ele mais diferente ainda. Então, justamente com esse pensamento, né, de tentar evitar que ele não seja alvo de algum criminoso. E essa cor diferente, essa diferenciação do carro no meio dos veículos, ela é para o bem e para o mal. Eu me lembro que quando eu tinha essa Brasília, na década de 70, quando eu ia, às vezes ia nos treinos do Grêmio, permitia ir no treino, hoje não se permite ver jogo de treino de time de futebol, nem só no Grêmio quanto no Internacional. Mas eu no Grêmio, às vezes, nem dizia para minha mulher que ia. E chegava em casa e dizia, onde é que tu estava lá no Grêmio? Eu disse, por que tu sabe? Assim, passou a minha amiga, assim, viu o carro, uma Brasília amarela. Quer dizer, então, vale para os dois lados, é para o bem e para o mal. Exatamente, exatamente. Mas então o Mamonas Assassinas se inspirou no teu carro. A Brasília amarela. Né? Mas deu o que deu, né? Pois então. Uma pena, né? Realmente uma coisa... Bom, é flagelo da humanidade, isso acontece mesmo. Bom, Roxane, alguma nova lei que está pintando por aí, alguma observação maior que tu queira passar para o nosso telespectador em relação ao trânsito? Olha, Silvio... graças a Deus, né, a última modificação legislativa do Código de Trânsito foi em 1º de janeiro. Foi uma medida provisória que ainda está aí possível, né, ela precisa ser, enfim, confirmada pelo Congresso Nacional. Regulamentada, né? E espera-se, né, Silvio, que parem as modificações do Código, porque cada vez que a gente modifica, eu gosto de fazer um paralelo, né, com a coisa da cirurgia plástica, né? Quanto mais você mexe, pior vai ficando. É verdade. Né? E é quase que nem o Michael Jackson, assim, o CTB está uma colcha de retalhos que ela está começando a se tornar inexequível e logo está na hora de amassar, botar fora e fazer outro. E para fazer um outro código é sempre muito mais difícil. Esse CTB é de 97, né? Ele é de 97, ele entrou em vigor em 98. Só que de lá para cá ele já teve 49 alterações. É muita coisa. É como a nossa Constituição, né? Quase 300 artigos e todo ano emendas. E a grande modificação foi em 2021, né? A grande reforma assim, do CTB foi em 2021. Mas ainda estamos nos acomodando, os órgãos de trânsito ainda estão se adaptando a essas modificações. Então, se tu me perguntar, tem coisa nova? Isso é uma coisa nova ainda, considerando que o tempo que transcorreu foi muito pouco. Mas nós, operadores do direito e especialistas em trânsito, estamos torcendo agora que pelo menos se pare com essas alterações, inclusive em nível, né, de resoluções, que são o CONTRAN, que há menos de um mês, Silvio, só agora foi designado, né, o secretário nacional de trânsito. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos ver o que vai acontecer nesse novo governo em relação ao trânsito. Né? São políticas completamente diferentes da anterior. E torcer para que, no final das contas, a contabilidade das vítimas seja sempre menor. Muito bem. Roxane, para usar a tua especialidade, aqui nesse programa tu tens livre trânsito. É só querer chegar. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, Silvio. Até a próxima, então. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro.
É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, para encerrar o programa dessa semana, Dr. Carlos Wagner, obrigado pela sua presença aqui, né? Carlos Wagner Firpo, e o homem da área das rodovias e tal. Aliás, Carlos Wagner, eu estava pensando aqui, antes de nós conversarmos, começar aqui esse programa, essa questão das rodovias. As rodovias nos remete ao tema infraestrutura. Ao longo da década de 70 e 80, que o Brasil começou a se desenvolver e tal, né? Lá, graças muito à questão daquele regime militar que foi quem construiu o país, naturalmente, abriu as comportas do país para se desenvolver. Mas, a partir dali, nós tínhamos a necessidade de atrair capitais estrangeiros e o capital começou a ter outras fontes de investimentos fora do Brasil também, e era preciso que nós competíssemos com esses capitais para trazer, com esse país para trazer os capitais para cá. E o grande gargalo no Brasil era a infraestrutura, transporte, comunicação, energia elétrica. Isso aí hoje, graças a Deus, nós estamos bem, né? Bom dia. Eu agradeço novamente participar do programa aqui nesse bloco. Sim, realmente é de suma importância, né? A infraestrutura num país, num estado, né? É uma evolução, né? Então, ou seja, é muito necessário, né? Tanto que o crescimento, né, da população, o desenvolvimento de uma região está atrelado, por exemplo, à infraestrutura rodoviária, né? Então, ou seja, é de suma importância, né? Claro que, obviamente, né, a gente tem sempre uma tendência de evolução das coisas, né? O que foi acontecendo no nosso Brasil, em função, não é, de vários programas econômicos, etc., né, que foi, se evoluiu, não é, dentro de uma necessidade, não é, de concessão de rodovias, né, por exemplo. Né? Nós poderíamos, né, estar muito bem numa situação, né, por exemplo, que é muito discutido, o IPVA, os impostos, etc., né? Então, são muito discutidos. Agora, com relação à parte de desenvolvimento local, realmente é de suma importância o investimento na rodovia. Né? E veja bem, nós tivemos, quando eu falei na década de 70 e 80, foi ali o começo de tudo, quer dizer, a reconstrução da coisa, os investimentos que permitiram que o país sedimentasse uma infraestrutura mínima necessária para atrair esses investimentos, mas foi só em 1998, no governo Antônio Brito, que nós tivemos a inauguração, digamos, de um programa exatamente centrado na questão da concessão de rodovias. Foi o primeiro programa de concessão de rodovias, 1998. De lá para cá, e aí? Isso, exatamente. Inclusive, eu participei literalmente desse primeiro programa, né, porque eu fiz parte de uma montagem de um polo rodoviário, não é, que é de Santa Cruz do Sul, né? Realmente, naquela época, né, isso a gente, né, para fazer um exercício, né, de um histórico, né? A busca, não é, de novos investimentos no nosso estado, não é, principalmente na indústria automotiva, né? Só que trazer as empresas para cá, né? Que era o pensamento da época, né? Trazer as empresas para cá, não é, sem rodovia, não é, praticamente, né? Malha rodoviária, sem comunicação e sem energia elétrica. Entendeu? É muito dificultoso. Isso é uma situação básica, né, de uma empresa, uma multinacional, né, querer investir numa região. Né? Até porque, né, Carlos, a tua experiência comprova isso, essas empresas, elas têm um feeling completo, elas sabem onde é que vão se meter. Elas não viriam de qualquer maneira, quer dizer, é uma das exigências, imagino, dos executivos da empresa, assim, não, mas vem cá, nós não vamos lá, qual é a infraestrutura porque o Estado existe desde essa época.
uma disputa, uma competição entre os estados, né? E eu acho saudável isso. Tem muita gente que não gosta, mas é saudável isso. Cada estado tem as suas peculiaridades. E a partir do momento em que nós oferecemos a infraestrutura, claro que automaticamente nós começamos a atrair as empresas. Exatamente, Inclusive até foi algo, acho que daqueles 4 anos, né, de governo na época, né? Foi um boom, né? Eu, por exemplo, eu trabalhava numa empresa de engenharia de segurança rodoviária, né, que tinha, não é algo a ver, né? Nunca tinha ouvido falar sobre sistemas de arrecadação e concessão de rodovias, né? E para mim, naquela época, na Gaúcho, também fui convocado para uma empresa paulista, fui para São Paulo, tudo uma questão de 2 anos, assim, houve um boom, né? uma energia diferente, algo que eu estava muito bem trabalhando numa empresa, porém me ofereceram o dobro do valor que eu ganhava nessa empresa, né? Até pelo meu currículo, né? Nessa parte também de segurança rodoviária, de engenharia, etc. E aí eu fui para São Paulo, né? Saí do meu emprego que eu tinha, fui para São Paulo, adquiri conhecimentos que eu jamais imaginava, né? E outros colegas também movimentando, né? Porque foram, na época, desenvolvidos novos polos rodoviários aqui no estado, né? Coisa assim que a gente trabalhava com DAIR, trabalhava com DNR na época, né? Algo que demorava, né, anos para ser concluído, né? Aquilo ali foi uma questão de um período assim, de 2 anos, assim, movimentou de uma maneira não só a absurda, eficiência, né, da empresa privada, mas a agilidade, a rapidez em executar os investimentos, é isso? Exatamente, Eu lembro que a 287, por exemplo, que é a rodovia que eu participei, né, eu me lembro como se fosse hoje, tinha um outdoor que dizia: esta rodovia é o recorde de acidentes, né, com vítimas do estado. Tinha do trajeto, né, da rodovia. Na entrada de Santa Cruz ali, do sul ali, entendeu? Então, ou seja, só que aquilo ali a gente fez em 8 meses. A gente deixou aquela rodovia, né, em perfeitas condições de uso, assim, como base de uma rodovia concedida. Né? Inclusive antes de implantar os pedágios. Por isso que eu digo, né, que a própria montagem do modelo, né, de concessão rodoviária que aconteceu, eu me lembro que até no DAIR também houve uma evolução muito grande, foi contratada empresas para fiscalizar, não é, vamos dizer assim, a recuperação da malha rodoviária, não é, para a gente poder, e fiscalizavam, não é, a fio, não era o eixo de rolamento, era a faixa de domínio, era os acostamentos, entendeu? Tudo em perfeitas condições. E nós, com a praça de pedágio também montada já na época, não é, a gente estava aguardando sempre uma aprovação, né, da fiscalização para poder definir a data de início de cobrança, que também era uma questão, né, era uma questão nova para o nosso estado também, né. Então foi muito bacana na época, foi uma energia muito boa. Eu era também jovem na época, eu tinha 28 anos também, então, ou seja, muitas coisas movimentaram para nós. E eu comecei a especialização nessa área de operação de rodovias naquela época, né, e agradeço também, né, por ter participado, né, desse processo todo, né, e que hoje a gente fala que a gente evoluiu muito a nível de conhecimento internacional, né, sobre operação de rodovias e sistemas de arrecadação também, né. Mas então, é isso que eu digo, né, hoje, por exemplo, hoje tem programas. Claro que, obviamente, num outro momento a gente vai dar sequência nessa claro, fala aí, desse assunto. Mas o programa, na época, foi muito bom. Teve alguns conflitos de fiscalização, porque a Gerges era uma reguladora e o DAIR era o poder concedente, então era quase que 2 donos dois donos cuidando do cachorro. Era uma questão de concorrência dentro do setor público, de uma coisa que não precisava, né? Exatamente. Agora, eu sempre vejo assim, na história, a história é importante porque ela nos dá lições, né? O Rio Grande do Sul e o Brasil tiveram 2 momentos que puderam, assim, se sustentar do ponto de vista de uma grande alavancagem de desenvolvimento. Por exemplo, o Rio Grande do Sul com o governo Brito aqui, a não reeleição do governo Brito trouxe muitos prejuízos para o Estado. O Estado regrediu
né? Hoje nós vemos o quanto prejuízo aconteceu a não reeleição do Brito, que deu um novo gap, né, de desenvolvimento do Estado, abriu a economia do Rio Grande do Sul. E o Brasil, né, a não reeleição do governo passado, que fez também esse trabalho de sedimentar a economia para a liberdade econômica, para investimentos estrangeiros, investimentos locais, ou seja, o Brasil estava dando um grande salto econômico. Lamentavelmente, nós não aprendemos com a história e fizemos essas coisas, essas porcarias aí, que acabam trazendo prejuízo para o Estado e para o país. De qualquer maneira, esse programa lá de concessão do Brito, lá em 1998, deu frutos e hoje o Estado é um Estado que está progredindo, né, Carlos? Exato, deu o pontapé inicial, né? Claro que, obviamente, o que aconteceu depois disso, né? Passou por um histórico de 4, 5 governos, né? E entra o governo, sai outro governo, e também tem a questão da competência dos órgãos também, né? Quem realmente é o dono do negócio em si, né? Então isso aí cria dificuldades, né? Cria dificuldades porque, na verdade, o programa ele é feito com base, né, em levantamentos de engenharia, né, levantamentos de requisitos, né? Argumentos técnicos. É o programa de exploração rodoviária, né, que é conduzido. E na época também era feito os próprios consórcios, era feito pelas empreiteiras que já tinham know-how no assunto de pavimentos, etc. E por isso que deu certo todo esse projeto de concessão. Bom, esse espaço aí de rodovias e tal, de concessão de rodovias, da nossa infraestrutura, está aberto aqui no programa. Na semana que vem o Carlos vem aqui trazer outros detalhes, quer dizer, avançar um pouco mais em outros aspectos, né, Carlos? Eu te agradeço muito, nós teríamos muito tempo ainda para discutir, mas a TV é tempo também, né? Então eu te agradeço muito e parabéns aí pelo trabalho que tu realiza e, sobretudo, pelo conteúdo desenvolvido aqui no programa. E até a próxima semana. Obrigado aí. Obrigado a você, telespectador. Uma bela semana de trabalho. Um novo encontro a semana que vem. Até lá.